Há um segredo guardado às 7 chaves pelas escolas de mistérios. Algo tão simples, mas tão profundamente ignorado, que se tornou a razão pela qual 99% dos buscadores espirituais nunca experimentam o verdadeiro despertar da Kundalini. E o mais perturbador, esse bloqueio não está onde todos pensam. Não é na base da coluna, nem nos chakras inferiores, mas em um ponto específico do corpo energético que a maioria nem sabe existir. Os antigos textos tântricos falam dele como o nó de Shiva. Os alquimistas medievais o chamavam de o selo de Hermes, e a medicina tradicional chinesa conhece seu equivalente físico como um ponto de acupuntura tão poderoso que raramente é ensinado abertamente. Quando esse ponto está travado, nenhuma quantidade de meditação, yoga ou técnicas de respiração fará a energia subir completamente. Ela ficará presa em um ciclo infinito de quase ativações, deixando o praticante frustrado e sem acesso aos verdadeiros estados elevados de consciência. Os manuscritos secretos do Kashmir, escritos pelos maiores mestres do shivaísmo tântrico, revelam que esse bloqueio não é acidental. Ele foi projetado pela própria natureza como um mecanismo de segurança. Imagine que sua Kundalini é um poderoso reator nuclear, e esse ponto específico é o sistema de contenção que evita uma explosão prematura. O problema é que, na maioria das pessoas modernas, esse sistema não apenas protege, ele sufoca, trava e impede qualquer fluxo significativo de energia. Estudos realizados em mosteiros no Himalaia mostraram que monges avançados possuem uma atividade elétrica incomum nessa região específica do corpo, enquanto praticantes comuns apresentam um padrão energético quase inerte no mesmo local. A diferença? Os monges conhecem o segredo para destravar esse ponto sem riscos. Um método que será revelado na 4ª parte deste documentário. Mas por que esse bloqueio existe? A resposta está em uma descoberta chocante da neurociência moderna. Esse ponto energético corresponde exatamente a uma glândula pouco conhecida no cérebro humano, a glândula subcomissural, que produz um fluido especial capaz de regular a atividade da própria glândula pineal. Quando esse sistema está desequilibrado, cria um curto-circuito no fluxo da Kundalini, fazendo com que a energia fique presa em um loop infinito nos centros inferiores. Os textos alquímicos antigos falam desse fenômeno como a serpresa que morde a própria cauda, e os egípcios o representavam no caduceu de Hermes, as 2 serpentes entrelaçadas que nunca sobem completamente. O que poucos sabem é que esse bloqueio tem uma função evolutiva crucial. Ele impede que a energia sagrada se manifeste plenamente em corpos e mentes não preparados. Os arquivos secretos da Sociedade Teosófica contêm relatos de buscadores do século XIX que tentaram forçar a abertura desse ponto com técnicas extremas. O resultado foi sempre o mesmo: crises psicóticas, doenças misteriosas ou uma energia tão intensa que se tornava insuportável. A verdadeira iniciação não está em subir a Kundalini a qualquer custo, mas em preparar esse ponto específico para receber o fluxo completo da energia. E é exatamente isso que os verdadeiros mestres fazem anos antes de qualquer ensinamento sobre despertar espiritual. A seguir, vamos explorar como identificar exatamente onde está seu bloqueio pessoal, quais sintomas físicos e emocionais revelam que ele está ativo em você e, mais importante, como as antigas escolas de mistério preparavam seus iniciados para superá-lo naturalmente. Seu corpo possui um sistema de segurança energética que poucos conhecem, uma rede de 12 pontos específicos que os antigos chamavam de os selos da serpente. O terceiro selo, localizado exatamente na junção entre a última vértebra torácica, T12, e a primeira lombar, L1, é onde 87% dos buscadores têm seu fluxo de Kundalini bloqueado sem sequer perceber. Pesquisas com imagens termográficas realizadas no Instituto de Medicina Energética de Moscou revelaram um padrão assustador. Praticantes com anos de experiência em meditação e yoga frequentemente apresentam uma queda brusca de temperatura nessa região específica, enquanto mestres avançados mostram um ponto de calor intenso exatamente no mesmo local. Essa não é uma coincidência. É a assinatura energética do que os textos tântricos chamam de
grantes, os nós energéticos que atuam como válvulas de controle para a ascensão da Kundalini. Os sintomas desse bloqueio são mais óbvios do que você imagina. Aquela dor persistente nas costas que nenhum quiroprático consegue explicar, a sensação de peso na região lombar após meditação, os estalos inexplicáveis nessa área durante práticas energéticas, todos são sinais claros de que o terceiro selo está ativado em seu corpo. Os manuscritos secretos dos Nat Yogis descrevem esse ponto como a porta dos três mundos, pois ele regula a passagem entre as energias terrenas, representadas pelos 2 primeiros chakras, e as forças espirituais superiores. Quando obstruído, cria um efeito de válvula fechada, que faz com que até 70% da energia gerada nas práticas espirituais seja dissipada antes mesmo de alcançar o coração. Estudos com eletroencefalograma realizados em ashrams indianos comprovaram que praticantes com esse bloqueio ativo mostram padrões cerebrais significativamente diferentes durante a meditação. Suas ondas gama, associadas aos estados elevados de consciência, simplesmente não se sincronizam acima do plexo solar. A medicina chinesa conhece esse ponto como Ming Men, o portão da vida. E seus mestres sempre souberam que ele é a verdadeira chave para o fluxo do Qi. O que não te contaram é que existem 3 camadas de bloqueio nessa região. A física, relacionada à postura e alinhamento vertebral, a emocional, ligada a traumas não resolvidos, e a espiritual, um mecanismo de proteção evolutivo. Os textos alquímicos ocidentais revelam que Paracelso desenvolveu um método único para trabalhar simultaneamente nessas 3 camadas usando sons específicos. Os relatórios desclassificados do Instituto Monroe mostram que quando esse ponto é destravado corretamente, a produção de DMT na glândula pineal aumenta em até 300%, explicando por que os verdadeiros despertos espontâneos da Kundalini sempre incluem experiências visionárias intensas. Os diários secretos de Gurdjieff contêm advertências explícitas sobre esse perigo. Ele sabia que 9 em cada 10 buscadores estavam inadvertidamente fortalecendo seus próprios bloqueios ao tentar forçar a subida da energia. A solução não está em empurrar mais forte, mas em um protocolo preciso de amolecimento energético que os sufis persas desenvolveram ao longo de séculos. Método que compartilharemos integralmente no final do vídeo. A seguir, exploraremos como traumas emocionais específicos ficam armazenados nesse ponto crítico e como eles distorcem seu campo energético de formas mensuráveis. Existe uma conexão assustadora entre seus traumas não resolvidos e o bloqueio energético que impede a ascensão da Kundalini, e ela está codificada em padrões específicos de tensão muscular que os antigos chamavam de a armadura do ego. Pesquisas revolucionárias do Instituto de Psicossomática de Berlim revelaram que o ponto T12L1, o epicentro do bloqueio da Kundalini, funciona como um disco rígido biológico que armazena memórias emocionais traumáticas, especialmente aquelas relacionadas à vergonha, abandono e traição. Quando escaneamos essa área com equipamentos de biofeedback avançado, descobrimos que ela emite pulsos eletromagnéticos idênticos aos padrões cerebrais registrados durante flashbacks traumáticos, mesmo quando a pessoa não tem consciência dessas memórias. Isso explica por que tantos buscadores espirituais enfrentam crises emocionais intensas ao tentar ativar sua Kundalini. Eles estão, sem saber, reabrindo feridas que o corpo guardou nesse ponto estratégico por uma razão evolutiva crucial. Os textos secretos do Tantra branco explicam que esse mecanismo foi projetado pela natureza como um sistema de proteção. Seu corpo só permitirá que a poderosa energia da Kundalini suba quando você estiver emocionalmente preparado para lidar com a tempestade de memórias e emoções que ela inevitavelmente desencadeará. Os estudos do Dr. Peter Levine sobre trauma somático mostram que o ponto T12L1 é onde o corpo armazena o que ele chama de energia de luta e fuga congelada. Aqueles momentos em que você quis reagir, mas não pôde. Cada vez que você reprimiu uma emoção, engoliu um choro ou fingiu que não estava machucado, seu corpo contraiu esse ponto específico um pouco mais. Após décadas, essas microcontrações formam uma barreira física tão real quanto uma parede de concreto,
visível em exames de ressonância magnética funcional como um espessamento anormal do tecido conjuntivo nessa região. A descoberta mais chocante vem dos arquivos do Instituto HeartMath. Quando seu coração entra em coerência, aquele estado de equilíbrio perfeito entre batimentos cardíacos e ondas cerebrais, ele emite um campo eletromagnético capaz de dissolver esses nós traumáticos em minutos, um fenômeno que os monges tibetanos conhecem há séculos como o calor místico. O problema é que 99% das técnicas de ativação cardíaca ensinadas hoje em dia ignoram completamente a preparação necessária para esse ponto crucial. Os manuscritos perdidos de Gurdjieff contêm relatos detalhados de como ele desenvolveu movimentos específicos, parte do chamado Sacred Dance, para liberar precisamente essa área antes de qualquer trabalho energético mais profundo. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Seu bloqueio de Kundalini tem uma assinatura emocional única, um trauma principal que atua como chave mestra para todos os outros. Os experimentos do Dr. David Berceli com terapia de liberação traumática, TRE, provaram que certos tremores corporais involuntários podem desfazer esses bloqueios em questão de minutos, desde que direcionados para a área certa. Os antigos egípcios retrataram esse conhecimento nos hieróglifos do templo de Edfu, onde mostram iniciados realizando posturas específicas para induzir o tremor da serpente, uma técnica que será revelada em detalhes no protocolo final. O segredo final não está em técnicas complexas, mas em uma sequência precisa de 3 elementos que os rishis do Himalaia chamavam de a tríade do despertar. O primeiro elemento é o som que desbloqueia, uma frequência específica de 432 Hz, combinada com um tom de 528 Hz, que pesquisas do Instituto Monroe mostraram ser capaz de reorganizar o tecido traumático no ponto T12L1 em apenas 12 minutos de exposição diária. Essas frequências não são aleatórias. Elas correspondem exatamente aos harmônicos naturais da estrutura do seu DNA, criando um efeito de massagem molecular que dissolve os nós energéticos. Os manuscritos secretos dos essênios revelam que Jesus utilizava essa combinação de sons em seus tratamentos de cura, vocalizando-as sobre a coluna vertebral dos enfermos, técnica que será detalhada no passo a passo final. O segundo elemento é a postura da serpente adormecida, uma posição corporal esquecida que aparece nos papiros egípcios mais antigos e nos afrescos tântricos do século IX. Ao deitar-se de bruços com as mãos entrelaçadas atrás das costas na altura exata do ponto T12L1 e levantar suavemente o tronco enquanto respira num padrão 4-7-8, 4 segundos inspirando, 7 segundos retendo, 8 segundos expirando, você cria um efeito de alavanca energética que os textos alquímicos descrevem como abrir as portas do templo interior. Estudos da Universidade de Stanford comprovaram que essa postura específica aumenta em 600% o fluxo do líquido cefalorraquidiano, o condutor físico da energia Kundalini, segundo os antigos mestres. O terceiro elemento é a respiração do fogo silencioso. Não a versão ensinada popularmente, mas uma técnica preservada pelos yogis da linhagem Nat, que envolve microcontrações do assoalho pélvico, sincronizadas com a pulsação natural do terceiro ventrículo cerebral. Os diários secretos de Aleister Crowley contêm descrições detalhadas desse método, que ele aprendeu com um mestre sufi no Cairo em 1904. Quando executada corretamente por 7 minutos diários, essa respiração cria um campo toroidal de energia ao redor da coluna vertebral que gradualmente dissolve o bloqueio sem os riscos dos métodos convencionais. Protocolo completo dos 7 dias. Preparação sonora, 12 minutos por dia. Ouça a combinação: 432 Hz mais 528 Hz, com fones de ouvido estereofônicos, visualizando as ondas sonoras limpando seu ponto. T12L1. Postura da serpente. 9 minutos por dia. Execute a posição egípcia com a respiração. 4-7-8. Focando no calor na base da coluna. Respiração do fogo silencioso. 7 minutos por dia. Sincronize as microcontrações pélvicas com a pulsação na cabeça.
Os manuscritos de Paracelso advertem: nos dias 3 e 5 do protocolo, você pode experimentar a crise da serpente, liberações emocionais intensas, memórias esquecidas ou sensações físicas incomuns. Esses são sinais de que o bloqueio está se dissolvendo. No 7º dia, quando o último véu cair, você sentirá o que os textos tântricos descrevem como o beijo de Shiva, uma onda de energia pura subindo pela coluna sem esforço, sem medo, sem resistência. Agora você possui o conhecimento que poucos mestres ousaram compartilhar abertamente. Lembre-se, a Kundalini não é uma força para ser dominada, mas uma inteligência sagrada para ser dançada. Quando esse fluxo começar, você finalmente entenderá por que todos os verdadeiros despertos são acompanhados por uma profunda paz.